da série Respondendo Perguntas. Qual é o valor médio de um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e para você não perder nenhum conteúdo diário, aperta o sininho das notificações. Qual é o valor médio de um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso setar algumas expectativas. Primeiro, se você não entende muito como funciona um processo de adequação à LGPD, um processo básico demora pelo menos 6 meses numa empresa bem pequenininha. Numa empresa um pouco maior, varia de 6 meses até 3 anos. Sim, você vai ter que trabalhar 3 anos naquela empresa. Então, cuidado quando você for colocar valor no seu trabalho para você não pagar para trabalhar. Mas para você colocar um valor dentro de um processo de adequação em uma empresa, você precisa primeiro fazer a diferença o que é preço e o que é valor. Preço é a quantia monetária, o dinheiro que você vai receber por essa prestação de serviço. O valor é aquilo que você entrega para o seu cliente. Então, sempre agregue mais valor do que ele está esperando. Eu aprendi com Napoleon Hill, no livro A Lei do Triunfo, que você sempre tem que entregar mais do que você é pago para fazer. E assim, você não vai ter preço, você vai ter valor. E mesmo que o valor que você cobre seja maior do que o do seu concorrente, você será o escolhido pelo valor que você agrega ao produto ou ao serviço que você está entregando. Mas respondendo à pergunta do colega, qual é o valor médio de um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Não existe uma tabela fixa. Então você precisa identificar alguns pontos. E se você acha que você vai enviar uma planilha para o cliente e ele vai responder meia dúzia de perguntas e você vai conseguir colocar preço no processo de adequação à LGPD, saiba que isso você vai estar muito enganado. Primeiro, ele não vai responder a real. Segundo, você não vai saber quais perguntas fazer. Porque quando eu faço uma avaliação para entregar um preço ou um valor de um processo de adequação, eu faço até 3 reuniões com esse cliente. Eu quero entender a maturidade dessa empresa, eu quero entender as expectativas, setar as expectativas, ou seja, diminuir as expectativas ou ampliar as expectativas, depende do que é falado ali, e eu faço perguntas em cima de cada resposta desse cliente. Um exemplo, uma vez, uma das minhas alunas, muito teimosona, não, teacher, eu quero porque me chamava de teacher. Eu quero porque eu quero enviar uma planilha com perguntas e vai ser incrível. Eu falei, não funciona. Não porque eu quero, porque o cliente pediu, blá, blá, blá. Não funciona. Mas, de tanto ela insistir, mandamos a planilha. Quando veio as respostas, eu falei assim para ela, desculpa, mas isso daqui tá errado. Uma das perguntas era quantos terminais tinha naquele lugar, era uma escola, e eles falaram 50. E eu fiz a pergunta, todos os softwares estão regularizados, ou seja, com a licença paga em dia? E a resposta foi afirmativa. Na reunião que eu quis fazer pós-resposta do tal do questionário, que não funciona, deixa claro que se você quer automatizar algumas coisas, não vai funcionar. Nós identificamos que apenas um terminal, ou seja, um computador da diretoria ou da parte administrativa estava realmente com o software com a licença em dia. Os outros todos não estavam. Mas por que ele respondeu que estava no questionário? Você acha mesmo que o seu cliente, que mal conhece você, vai confessar um crime, e sim, pirataria é crime, numa planilha? Óbvio que não. Então, muitas informações como eventuais caixa 2, eventuais backups escondidos, jamais serão revelados numa planilha. Pensa comigo, você vai confessar um crime para uma pessoa que está só fazendo um orçamento para você? Óbvio que não. Por isso que eu falo, para você fazer uma reunião dessa, você precisa, primeira coisa,
assinar um termo de confidencialidade para que esse cliente ou o suposto futuro cliente se abra com você e conte o que realmente acontece naquela empresa. Senão, não vai funcionar. E não envie planilhas, eles não vão responder o que corresponde à realidade. Faça uma reunião ou presencial ou pelo Zoom após assinar esse termo de confidencialidade, que você vai se surpreender com a diferença nas respostas que você vai receber. Silvia, e o que eu preciso para poder fazer um orçamento comercial de uma proposta de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Você precisa levantar o tamanho dessa empresa. Então, são 6 passos. Número 1, levante o tamanho dessa empresa no mercado. Saiba quantos concorrentes ele tem. Você pode até fazer uma lição de casa. Eu, quando vou nessas reuniões, eu já faço uma lição de casa antes, eu já sei mais ou menos tudo que a empresa representa no mercado, quem são os seus concorrentes, porque isso é muito importante na hora da negociação. Número 2, o tamanho do banco de dados dos clientes. Quantos clientes essa empresa tem? E quantos dados pessoais são tratados de cada um dos clientes? Exemplo, a empresa tem 100 mil clientes, mas quantos dados pessoais são coletados? 1, 2, 10, 15, quantos dados pessoais são coletados? Esse é o tamanho de dados do banco de dados de clientes. Qual é o tamanho do banco de dados dos empregados e operadores, incluindo informações se existe nesse banco de dados, tanto dos clientes quanto dos empregados e operadores, tratamento de dados sensíveis. E eu falei sobre dados sensíveis já, a diferença de dado pessoal comum e dado pessoal sensível. Vou deixar o card aqui para vocês assistirem e saberem a diferença. Número 4. Quantos terminais, ou seja, quantos computadores, sejam computadores de mesa, sejam notebooks, sejam tablets, sejam celulares, que fazem serviço daquela empresa, que entram no sistema daquela empresa. Muitas empresas não fornecem para os seus empregados ou para os seus representantes externos tablets e celulares. A pessoa usa o particular dela, aumentando demais o risco de vazamento de dados pessoais. Afinal de contas, a empresa não tem gestão sobre equipamentos particulares dos prestadores de serviços ou dos empregados. Número 5, quantos CNPJs fazem parte desse grupo econômico? Cada CNPJ é uma adequação diferente, mesmo que sejam filiais. Então, você precisa saber o tamanho desse buraco que você está se enfiando. Ou seja, não, eu vou fazer aqui uma precificação de um CNPJ. Chega lá, tem 12, tem 13, tem 20. Como é que você vai conseguir trabalhar todos esses CNPJs, sendo que são adequações autônomas? Ou seja, se você precificar errado, já vai estar assinado o contrato, você vai pagar para trabalhar. E número 6, a maturidade dessa empresa em relação ao tratamento que já existe ali dentro, os controles internos, então o que tem de segurança da informação ou o que não tem, e também se há ou não governança corporativa. Lembrando que 94% das empresas no Brasil não possuem governança corporativa. Fez sentido para você esse vídeo? Então, antes de ir embora, aperta o like. Gente, deixa eu falar uma coisa importante antes de você ir embora. Não existe uma tabela. Você precisa reunir todas essas informações para que você possa precificar. E a precificação não se limita só a isso. Mas isso não dá tempo de colocar tudo num vídeo só, senão o vídeo vai ficar muito longo e provavelmente você não vai ter paciência de assistir. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os processos de adequação na prática? Se inscreve aqui na Maratona de Adequação à LGPD na Prática. O link está na descrição desse vídeo para que você possa aprender tudo, desde a teoria até a prática. É o maior evento gratuito online e ao vivo, com interação com as suas perguntas ao vivo do Brasil. Não perde não, começa dia 11 de setembro, então se inscreve no link aqui, participa com a gente e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.